Olá pessoal, então agora nós vamos realizar um exemplo de um circuito desequilibrado em triângulo usando o nosso equivalente em estrela, de acordo com o que nós vemos em sala e de acordo com os exemplos do livro do Roba, Introdução a Sistemas de Potência. Então, nós temos o nosso circuito em triângulo. E aí o que nós devemos nos atentar? Em triângulo nós temos tensão de fase e de linha iguais, porém corrente de fase e linha são diferentes. Então entre A e a linha nós temos o nosso valor de linha. Então nós vamos ter o quê? Nossa corrente de linha, e entre o ponto A e o ponto B, por exemplo, nós vamos ter a nossa corrente de fase AB. Então, AB. Lembrando que o linha significa que nós estamos na carga. Então, como nós devemos proceder para calcular? Nós temos aqui, a linha. Nossa corrente IAB, ela está subindo e ela vem nessa direção. Nós temos também nossa corrente CA, ou AC. A nossa corrente CA, ela está subindo aqui e vai nessa outra direção. Então, o que eu tenho? IAB do gerador, vindo nessa direção, eu tenho ICA da nossa carga. Então, elas vão se encontrar em direções opostas, por isso eu tenho IAB menos ICA. Então, seria o nosso valor aí de linha. Nós temos aqui embaixo as equações de conversão para um equivalente de delta em estrela. Então, nós vamos ter aqui, nosso R1, que seria a nossa resistência ou a nossa impedância da fase A, vai ser igual à multiplicação das duas que estão ao seu entorno, dividido pelo quê? Pela soma das três impedâncias. Então, a gente vai fazer esse cálculo para encontrar tanto a fase A, quanto fase B, quanto fase C. Então, vamos ao nosso exemplo. Tensão de linha vai ser igual a quê? Vai ser igual a 380 com ângulo de 40. O que nós vamos lembrar? Gerador é sempre equilibrado. O que nós temos de desequilibrado é a nossa carga. Impedância A, impedância B e impedância C serão diferentes, daí vem o nosso desequilíbrio. Então, para a impedância A, 2 mais J9. Para a impedância B, 2 menos J9. E para a impedância C, 2 mais J12. E aí, então, nós vamos agora ao cálculo tanto da nossa corrente de fase quanto da nossa corrente de linha e do nosso valor de tensão de linha e de fase, tá? Lembrando que nós vamos usar o nosso equivalente em estrela. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema em triângulo e trifásico. Nós não podemos usar o equivalente monofásico, porque isso é um problema desequilibrado. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que chegar nisso aqui.
num sistema trifásico desequilibrado, porém em estrela. Z' para as três fases. Z' vai ser igual a 0,2 mais J 0,9 e, finalmente, aqui a nossa impedância na carga. Vamos colocar aqui o neutro fictício, só para demarcar. Então, ZA, ZB e ZC. Nós vamos colocar os valores aqui e realizar esses cálculos. Eu só vou mostrar, não vou realizar esses cálculos, tá? Então, nós temos impedâncias em delta. Então, nosso RC vale o quê? 2 mais J12. Nosso RB, 2 menos J9. E nosso RA, 2 mais J9. Por exemplo, para calcular o que no nosso caso seria ZA, ZB e ZC, ZA seria igual a quem? ZA, ZB e ZC. Multiplicação das que estão no seu entorno, que seria B e C, dividido pelo quê? Pela soma das impedâncias. Então, realizando esses cálculos, eu encontro as nossas três impedâncias. Então, em estrela, nós teremos nós já temos agora o valor das nossas impedâncias. Impedância de linha é a mesma. E nós precisamos encontrar o quê? A tensão de fase. Então, tensão de fase no gerador vai ser igual a quê? 380 dividido, lembrando que quando o exercício não diz, nós usamos sequência direta, raiz de 3, ângulo 30. Isso vai ser igual a aproximadamente 220, ângulo 10. Para encontrar as outras fases, nós multiplicamos pelo nosso vetor de sequência direta, que vai nos resultar em
220, ângulo 10, 220, ângulo de menos 110 e 220 com ângulo de 130. Então, para realizar esse cálculo, nós temos que fazer o que agora? Transformar todo mundo para componentes simétricas. Vamos lá, já temos as impedâncias em estrela, então nós já temos esse equivalente aqui. Já temos agora nossas tensões de fase também. Então, como eu já disse, as leis de Ohm, todas as leis, né, leis de Kirchhoff, da corrente, continuam valendo para a gente. Então, vamos transformar agora para a gente poder montar o quê? O exercício utilizando a lei de Ohm. Então, o que nós temos? Tensão vai ser igual a quê? Igual a impedância vezes a corrente. Porém, todo mundo deve estar no quê? Em componentes simétricas. Lembrando que esse zero embaixo indica componente simétrica. Então, vamos começar. Para transformar para componente simétrica, nós precisamos fazer o quê? Usar nossa matriz T-1. Então, T-1 vezes o nosso vetor que está aqui, que é o nosso vetor AN. Então, vai ficar V0 igual T-1 vezes o meu vetor que eu acabei de encontrar, vou precisar de quem também? Vou precisar de dois, né? Na verdade, a gente vai precisar de duas matrizes, uma com a impedância total do circuito e outra só com a da carga, né? Para a gente encontrar a nossa corrente na carga. Mas a gente precisa, na verdade, para encontrar a nossa tensão na carga. Mas a gente precisa do quê? A gente precisa da nossa corrente. Então, ó, impedância total será igual a quê? 8,36 com ângulo de 95. Isso aqui, mais quem? Mais a impedância da linha, que será 0,2 mais J, 0,9 para todo mundo. Então, colocando aqui os nossos resultados, nós teremos 0, 220, ângulo 10 e 0. Aqui a gente já tem componentes simétricas. Aqui nós vamos ter a nossa impedância total, nós ainda não temos componentes simétricas. Vai ser 9,24 com ângulo de 93, 9,24 com ângulo de 93 e 5
4,6 com ângulo de menos 57. Tudo isso em ohms. Então, vamos fazer agora nossa matriz de impedância total. Então, nossa impedância total em componentes simétricas vai ser T menos 1. Para quem não se lembra da matriz T e da T menos 1, nós temos aqui matriz de transformação, que a gente usa no final para transformar para as unidades que a gente deseja, e a matriz T menos 1. Vezes o nosso vetor isso vai nos resultar num vetor aonde eu tenho quem? Eu tenho as minhas três componentes. Aqui nós já temos componentes simétricos. O que nós temos aqui? Na realidade, aqui nós temos Z0, Z1 e Z2. Nós precisamos agora formar a nossa matriz. Então, a nossa matriz ficará como? Já vamos formar aqui do lado para estar aproveitando o espaço. Então, nós teremos exatamente essa equação. Então, tensão é igual a impedância vezes a nossa corrente. Nossa tensão já transformamos para componentes simétricas, 0, 210, 220, ângulo 10 e 0. Vai ser igual à nossa matriz de impedância, que tem o seguinte formato. Diagonal principal formada só por elemento 0, Z1, Z2, Z0, Z1, Z2, Z0, Z1, Z2. Já tenho essas componentes aqui, vou simplesmente agora montar a minha matriz. Então, 4,6 com ângulo de 81. Tudo isso vezes o meu vetor de corrente
que é o que eu quero encontrar, que vai ser I0, I1 e I2. Ou seja, minha corrente de sequência 0, minha corrente de sequência 1, ou sequência positiva, e minha corrente de sequência 2, ou sequência negativa. Jogo na minha HP e vou obter quem? Vou obter a minha corrente. Quando eu chego nesse ponto, é que eu devo prestar atenção nas minhas características do circuito em estrela e do meu circuito em triângulo. Então, nós vamos obter aqui as nossas correntes em componentes simétricas. Mas essas correntes, elas serão correspondentes a quem? A nossa de linha ou a nossa de fase? Então, simplesmente vou realizar essa operação aqui em cima. E esses valores que eu vou estar encontrando vão ser os nossos valores de fase. E aí, com esses valores, eu vou conseguir encontrar quem? Os meus valores de linha, através da equação que nós vimos no início do exemplo. Então, realizando os cálculos, nós vamos chegar a 20,7 com ângulo de menos 162, 8,17 com ângulo de menos 25, valores aproximados, e 20,9 com ângulo de menos 42. Tudo isso daqui em componentes simétricas. Vou encontrar quem agora? Vou encontrar, inicialmente, o meu valor de queda de tensão na carga. Aí depois nós transformamos tudo para tensão. Tá? Vamos lá, então. Então, agora a gente vai ter quem? Tensão em componentes simétricas, porém na carga. Então, ó, V' 0, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a nossa corrente vezes a matriz de impedância apenas da impedância da carga. Então, vamos começar a montar a nossa matriz. Antes de montar a nossa matriz, nós precisamos fazer o quê? Transformar a impedância da carga. Tá? Então, vou até mudar a cor aqui. Z' 0 vai ser igual a quê? T menos 1 vezes quem? A impedância de quem? Apenas da nossa carga. Então, qual que era a impedância apenas da nossa carga? 2 mais J9, 2 menos J9 e 2 mais J12. Isso vai nos dar os valores em componentes simétricas e nós vamos poder então montar a nossa matriz de impedância em componentes simétricas apenas da impedância da nossa carga. Então, nós vamos ter aqui nossos valores em componentes simétricas serão 4,5 com ângulo de 63, 6,5 com ângulo de 22 e 6,5 com ângulo de 157.
valores em componentes simétricas. Então, para mim encontrar a queda na minha carga, eu vou ter que utilizar esses valores. Então, vai ser queda de tensão apenas na carga igual a minha impedância de montar a matriz igualzinho a gente fez ali em cima. Tudo isso vezes o nosso vetor de corrente que nós já encontramos aqui. Então, realizando esses cálculos, nós teremos a nossa tensão de fase na carga. Então, realizando esse cálculo, nós chegamos à nossa tensão de fase na carga, que será 125,7 com ângulo de menos 52, 144,2 com ângulo de 156 e 275,5 com ângulo de 4. Isso aqui ainda em componentes simétricos. E aí nós vamos fazer o que agora? Nós vamos tirar tanto a corrente como a tensão de componentes simétricas para que nós possamos proceder à outra parte, né? Que é encontrar o que? Nossas correntes de fase de linha, lembrando que isso aqui é um circuito em triângulo, então eu preciso das duas. E preciso também do que? Do meu valor de linha, porque em triângulo, valor de linha e de fase é igual. E o que eu tenho aqui é o meu valor de fase. Então, eu foco onde? Sempre no maior valor, tá? Então, se a minha tensão é de fase, eu preciso encontrar a de linha. Não posso usar raiz de 3 ângulo 30 para sequência direta, porque nós temos um circuito desequilibrado. Então, vamos transformar isso aqui em tensão de fase na carga. Para isso, nós usamos a matriz T. Nós já terminamos os cálculos e aí nós usamos a matriz transformação para ter na unidade original. Pego minha matriz T, multiplico pelo meu vetor de tensão que eu acabei de encontrar. Isso vai me dar os meus valores em volts de fase. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, desculpa,
é a N, não a B. E já vou montar também aqui a minha corrente, que vai ser a minha corrente de fase, tá? Vou colocar o F aqui para a gente não se confundir com as letras. Então, fase. Nós usamos uma forma para representar quando é triângulo, outra em estrela. Né? Então, para não misturar, vamos deixar assim. Então, corrente de fase vai ser o quê? Essa matriz aqui, matriz não, esse vetor em componentes simétricas, vezes quem? Vezes a nossa matriz T. Então, vamos ter aqui nossa matriz T também, vezes quem? Vezes o nosso vetor em componentes simétricas, nosso vetor de corrente. Esses são nossos valores de tensão, já em volts, valores de fase. E aqui nós temos os nossos valores de corrente de fase. E aí, o que nós devemos lembrar? Em triângulo, tensão de linha é igual a tensão de fase, mas corrente de linha ela é diferente da nossa corrente de fase. E em estrela, nós temos o quê? Tensão de linha diferente da nossa tensão de fase. E nós temos que a nossa corrente de linha é igual à nossa corrente de fase. Então, são características diferentes. Usei um circuito equivalente em estrela. Nosso problema, na realidade, está todo em delta. Encontrei quem? Encontrei a minha tensão de fase, que só vai servir para encontrar quem realmente importa. Em quem realmente importa para triângulo? Minha tensão de linha. Encontrei aqui a minha corrente de fase. Então, já tenho uma parte da minha resposta. Preciso encontrar quem também? Preciso encontrar a minha corrente de linha. Só encontro minha tensão de fase para poder encontrar a minha tensão de linha. Então, agora a gente vai estar encontrando a nossa tensão do nosso circuito. Então, ó, tensão de linha na carga ou tensão AB na carga vai ser igual a quem? Não posso usar raiz de 3 ângulo 30 porque é um sistema desequilibrado. Então, eu vou ter VAB, VBC e VCA igual a
VAN menos VBN, VBN menos VCN e VCN menos VAN. Monto os meus cálculos e obtenho meus valores de linha. Então, que é uma das coisas que o nosso exercício perguntou. VAN 221,5 com ângulo de menos 5,5 menos VBN 217 com ângulo de 79. Com ângulo de 79 menos VCN, que é 490,8 com ângulo de 79. Menos VAN, que é 221 com ângulo de menos 5,5. Vou fazer agora o cálculo e vou chegar na minha tensão de linha. Então, essa é uma das respostas do nosso exercício. Fazendo nossos cálculos, nós vamos chegar a valores de linha de 294,8 com ângulo de menos 52,6 com ângulo de menos 101 e ao incrível valor de 518,7 com ângulo de 104. Então, daí nós já podemos ver porque nós devemos evitar circuitos desequilibrados. E aí nós passamos a nossa corrente. Então, nós já temos a nossa corrente de fase, ok. Precisamos encontrar quem? Nossa corrente de linha. Então, corrente de linha ou corrente AA vai ser igual a IAB menos ICA IBC menos IAB e ICA menos IBC. Então, substituindo, sendo que aqui eu tenho, IAB, IBC e ICA. IAB menos ICA
IBC menos IAB. ICA calculamos e vamos ter quem? Nossa corrente de linha, que é a última parte do nosso exercício. Então, realizando esses cálculos, nós vamos chegar à nossa corrente na linha de 47,5 com um ângulo de menos 23, 41,93 com ângulo de 126,9 e 23,5 com ângulo de menos 141,4. Já em amperes. Então, nós devemos apenas prestar atenção aos nossos circuitos. Nós resolvemos como equivalente em estrela, mas nós precisamos dos valores em triângulo. Em estrela, a nossa tensão de linha é diferente da de fase. Nós precisamos encontrar quem? A nossa tensão de linha para estar encontrando o valor de linha equivalente em delta. Em relação à nossa corrente, as equações vão fornecer para a gente a nossa corrente de fase. Para mim encontrar a minha corrente de linha, eu tenho que fazer o quê? Encontrar usando essas equações, porque eu não posso utilizar raiz de 3 ângulo menos 30 para sequência direta, por exemplo, porque é um circuito equilibrado. Espero que eu tenha ajudado, pessoal. Até a próxima!